Graça e paz, meus queridos irmãos. É um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês nesse precioso devocional, no nosso café com a palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos nesse dia, que o Senhor possa edificar suas vidas através dessa meditação tão preciosa. Amém? Então eu quero convidá-los aqui em Hebreus, tá? Me acompanhar em Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. O subtítulo fala o descanso do povo de Deus. Diz assim a palavra: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de quem falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. Queridos, que texto maravilhoso! O autor aqui de Hebreus, ele faz uma grande exortação a todos nós aqui. Uma exortação pela nossa vida, pela nossa santidade, pelo nosso temor a Deus, pela nossa caminhada com Deus, certo? E a gente percebe aqui no começo, no verso 7, que ele começa alertando, né, a todos nós, caso a gente ouça a voz de Deus. Ele está dizendo: se vocês ouvirem a voz de Deus, a primeira advertência que ele fala: não sejam teimosos. Você compreende isso? A palavra teimosia, o que é teimosia? É você insistir em algo que você sabe que não é a vontade de Deus. Ele fala: não sejam teimosos se vocês ouvirem a voz de Deus. Ele está sendo muito claro, objetivo, dizendo para todos nós assim: quando Deus, uma vez que Deus já ministrou, uma vez que Deus já falou ao seu coração, então por que ficar teimando? Por que ficar insistindo em algo que você já sabe qual é a vontade de Deus, você já sabe qual é a direção de Deus? E ele faz uma comparação aqui, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ele faz aqui uma menção do povo de Israel, lá depois que saiu do Egito, durante aqueles 40 anos que eles passaram no deserto. Então ele faz aqui uma menção daquela situação, dizendo que aquele povo, tá? Aquele povo que deveria possuir, deveria entrar na terra prometida, muitos deles não colocaram seus pés. Ou seja, a promessa que Deus tinha para o povo de Israel, para o povo hebreu, era a promessa de uma terra que emanava leite e mel. E essa promessa não se cumpriu na vida de muitos, justamente por causa dessa teimosia e pelo fato de ter colocado Deus à prova, certo? E aqui ele continua falando no verso 9 que esse mesmo povo desafiou a Deus. Gente, desafiar a Deus
É justamente a gente saber que existe um sinal piscando, um sinal de alerta, um sinal de aviso, tá? Um sinal que na nossa consciência, no nosso coração, que está nos avisando que esse sinal, na verdade, é o próprio Espírito de Deus que está dentro de nós, nos avisando, nos informando que para onde nós estamos indo é perigoso. Ele está nos alertando. E Deus fez assim com o povo hebreu. Deus ensinou, Deus amou o povo hebreu, Deus sustentou o povo hebreu no deserto após a sua saída do Egito rumo à terra prometida. Porém, muitos desses homens e mulheres realmente falharam feio, provaram a Deus. Não prove a Deus, não queira tirar prova, sabe? Não queira se arriscar em um lugar, em um território, em um ambiente que você sabe que é perigoso para você. E o Espírito Santo tem nos orientado, sabe? E ele continua, esse povo é gente de coração perverso. Meu Deus. E não querem obedecer aos seus mandamentos, os mandamentos que Deus já tem nos dado na palavra. E aqui fala no verso 11 que Deus ficou irado, certo? E disse que eles nunca entrariam na terra prometida. Então, muitos deles não conseguiram entrar na terra prometida justamente por causa desse coração endurecido, gente. Um coração de pedra, um coração insensível à voz do Espírito Santo, insensível aos conselhos das pessoas, insensível a uma direção clara que Deus já tem dado. E cada um de nós sabe aonde é o nosso limite, o limite que nós não podemos ultrapassar. No verso 12 ele fala que cuidado, ele alerta, cuidado, para que nenhum de vocês tenha esse coração tão mau e descrente. Queridos, que situação chegou o povo hebreu? Deus fez tantos milagres no deserto, Deus fez deu tanta provisão, mas mesmo assim o povo murmurou, o povo reclamou, o povo desobedeceu e o povo não creu nessa direção. Deus já tinha feito um grande milagre. A gente pode observar a abertura do Mar Vermelho. Aquilo ali foi um grande milagre. Mesmo assim, ainda tinha gente que não acreditou que Deus estava os guiando até a Terra Prometida. Segundo alguns historiadores, eu não lembro aqui exatamente, faltou até eu dar uma pesquisada sobre isso, mas esses 40 anos que o povo passou poderia ser reduzido, não é 40, é 40 meses, 40 anos, perdão, 40 anos que o povo passou ali no Egito, no deserto. Esses 40 anos poderiam ser reduzidos grandemente, drasticamente, se o povo não tivesse esse coração endurecido, se o povo não murmurasse, não reclamasse, estivesse mais submisso ao Senhor, mais submisso à direção de Deus. Mas poderia ter reduzido em poucos anos. Eu não lembro exatamente, mas eu vou até dar uma pesquisada sobre isso. Mas eu já vi algo sobre isso aqui. Então, ou seja, isso nos traz uma grande lição que a gente pode hoje aprender com o povo de Israel através dos erros deles. É que Deus tem promessas para cada um de nós, Deus tem grandes projetos, porém, esses projetos muitas vezes ainda não se realizaram. Eu falo muitas vezes porque também pode ser a questão do tempo de Deus, o propósito de Deus, certo? Mas muitas vezes pode ser justamente por atitudes da nossa parte. Atitudes de desobediência, atitudes de um coração endurecido para obedecer a direção clara que o Senhor tem dado. Deus já tem dito a cada um de nós o que Ele quer para a gente, o que Ele propõe. Ele tem uma proposta de vida para cada um de nós, ok? E Ele fala bem que, pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós,
animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Então, vamos ter cuidado, sabe, querido, para que o pecado não venha cauterizar o nosso coração, ao ponto da gente não conseguir ouvir mais a voz de Deus. Deus pode estar falando conosco nesse exato momento e a gente não está direcionando o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais para ouvir ao Senhor. E Deus tem muitas formas de falar conosco, muitas formas, querido, através da palavra, através de um culto, através de um discipulado, através de uma célula. Existem várias formas de Deus ministrar o nosso coração. E o verso 14 ele diz assim: pois seremos companheiros de Cristo, se, condicional aqui, ó, se, preposição se, continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Então, seremos companheiros de Cristo, eu creio que ele faz uma alusão à vida eterna com o Senhor, sabe? Então, nessa caminhada, hoje nós não estamos mais no Egito, hoje nós saímos do Egito. Então, nessa caminhada hoje que nós temos com Cristo aqui nessa terra, o grande desafio para mim e para você qual é, queridos? É nós continuarmos firmes, com o nosso coração firmes em Deus, na palavra de Deus, firmes no Senhor. Amém? Continuarmos firmes e não desviarmos daquele propósito que Deus já tem estabelecido para a sua vida. Palavras proféticas que você recebeu, direções talvez da sua liderança, do seu discipulador. Então não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continue caminhando firme em obediência a Deus. Pode ser que nesse exato momento você não esteja enxergando ainda a terra prometida, a promessa de Deus para a sua vida. Mas, queridos, não retroceda, não volte atrás, continue firme e forte no Senhor. Amém? Permaneça firme em Deus, nas suas promessas, e mantenha sempre um coração sensível, aberto à voz do Espírito Santo. E fazendo assim, nós iremos ser companheiros de Cristo, seremos amigos de Cristo. Nós já somos amigos de Cristo e seremos quando nós nos encontrarmos com Ele, quer seja no arrebatamento, quer seja quando nós morrermos, nós formos ressuscitados, quer seja em qualquer lugar. O importante é que nós temos essa promessa de Deus, que nós vamos encontrar o Senhor. Então, para concluir, algumas palavras-chave que eu quero deixar para você anotar, que são palavras que estão dentro desses versículos que nós colocamos aqui, e eu comecei a escrever essas palavras-chave que nos ajudam a lembrar de muita coisa. A primeira, ouvirem a voz, tá? A voz do Espírito Santo. Segundo, teimosos, antepassados, puseram à prova, deserto, fiquei irritado, gente com o coração perverso, não querer obedecer os mandamentos, nunca entraram na terra prometida, coração mau e descrente, afastado do Deus vivo, animem uns aos outros, não se deixem enganar pelo pecado, não endureça o coração, e por último, seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes. Então deixo essas palavras-chave que elas vão nos ajudar a lembrar de tudo aquilo que a gente leu aqui desse devocional tão precioso. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação aqui no canal. E eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com outros amigos. Pedem para eles me seguirem. O propósito desse canal é só abençoar, é só trazer a palavra de Deus para a vida das pessoas. Então é só elas se inscreverem no canal e clicar no sino lá e já vão receber diariamente esse devocional precioso, tá bom? Que Deus te dê um ótimo dia, tá? Um ótimo fim de dia também para você, te abençoando, te protegendo, te guardando de todo mal e te guiando sempre no caminho correto. Um forte abraço, meu querido. Fiquem com Deus. Até o próximo Café com a Palavra de Deus. Valeu, meu irmão.